Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui estamos nesta manhã para fazer a nossa leitura diária. A nossa leitura diária de hoje está em Atos, capítulo número 2, o versículo de número 4. Mas nós vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 4 para ficar a leitura mais completa. Está escrito assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles língua repartida, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meus queridos irmãos, ao ler esses versículos, logo observamos, aqui podemos ver o cumprimento de uma promessa feita por Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus diz que ficaria um pouco com eles, mas que retornaria para o Pai, que iria para o Pai, eles ficaram tristes. E Jesus disse para ele que ele iria, mas que ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que fazia as mesmas obras que eles faziam, e que este Consolador lembraria a eles tudo quanto o Senhor havia falado. E observe que Jesus, após a sua ressurreição, antes da ascensão ao céu, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Então observe aqui que Jesus vai dizer para os seus discípulos que ele fique agora em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa. E agora nós observamos que essa promessa acaba de se cumprir. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos ali, esperando o momento, estavam nos cenáculos reunidos, esperando a realização da promessa, o cumprimento da promessa. Então, observe que eles foram cheios do Espírito Santo, eles agora foram revestidos de poder, eles receberam uma capacitação da parte de Deus para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer o idem do Senhor. Eles foram cheios, além de cheios, foram batizados, que eles, além de ser cheios, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, podemos dizer, línguas estranhas, língua repartida, como de fogo, que foram evidenciadas por aqueles que ali estavam. Observe que Marcos, ele vai falar sobre este idem, como eu falei para os irmãos, que os discípulos agora recebem uma capacitação da parte de Deus, eles recebem um poder para pregar o Evangelho. E agora o Marcos vai dizer assim, quando Jesus disse para ele, versículo 15, e disse-lhe, capítulo 15, versículo 15 de Marcos, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, esse idem foi dado aos seus discípulos e toda a igreja do Senhor, para que o fizesse. Então, a nossa função aqui da terra, como igreja de Jesus Cristo, é pregar o Evangelho de nosso Senhor. Todos nós temos esse idem. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Então o Senhor nos deu poder para pregar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho enquanto é dia, como disse Jesus, porque a noite vem em que ninguém pode mais trabalhar. Deus abençoe a todos.